Graça e paz, Shalom, Deus abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe a sua descendência. Que o Senhor derrame sobre sua vida hoje uma unção de revelação, uma unção de entendimento. Derrame sobre mim a unção para ministrar e derrame sobre você a unção para receber a ministração. Eu quero que você convide o maior número de pessoas que você pode convidar para ouvir o que eu vou ministrar hoje. Nós estamos numa série de ministrações e eu quero convidar você a chamar alguém importante. Chame alguém que tem uma cabeça ampliada, alguém que você acredita que Deus quer usar para fazer algo muito maior do que essa pessoa tem feito. Eu quero que você convide o máximo de pessoas possíveis. Eu quero que você convide agora, chame nas suas redes sociais. Essa palavra de hoje é um complemento ou um continuar de duas outras ministrações que nós fizemos e que já estão publicadas no meu IGTV. E a partir de amanhã nós vamos estar colocando as duas passadas e essa também no meu YouTube, no meu canal do YouTube, para que você acompanhe e você possa também compartilhar com mais pessoas. Convide aí o máximo que você puder convidar. E eu vou entrar no assunto já. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão entrando na live conosco hoje. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos batendo o recorde a cada dia e batemos o recorde na segunda-feira, batemos o recorde na terça-feira e quem sabe se a gente hoje não consegue bater o recorde de todos os outros dias. Mas independente de recordes, eu quero gerar transformação, eu quero gerar mudança na sua vida. Eu quero acrescentar algo na sua vida hoje. E eu quero que você compartilhe, escreva, deixe registrado aí o quanto essa palavra tem sido instrumento de mudança, de transformação para a sua vida. Porque eu vivo para transformar vidas. Esse é meu chamado, essa é a minha obsessão. E eu não vou repetir o mesmo material da primeira live e não vou repetir o material da segunda live. Então, se você quer acompanhar de maneira plena o que eu vou falar hoje, eu quero que você assista no IGTV, aqui no meu Instagram, as duas primeiras ministrações. Eu não vou falar do que eu já falei. Eu vou tocar no assunto. Eu vou tocar em alguns aspectos, mas hoje eu quero tratar sobre o preço da maturidade. O meu tema hoje é o preço da maturidade. A primeira live foi maturidade
a chamada urgente de Deus. A segunda live foi maturidade, o caminho da maturidade. E hoje eu quero falar sobre o preço da maturidade. Então, todos vocês que estão entrando, sejam bem-vindos, sejam abraçados por mim, sejam amados por mim, recebam o meu carinho, recebam o meu amor e a minha gratidão de você estar aqui investindo o seu tempo para me ouvir sobre esse assunto. E a minha oração é que eu solte uma bomba dentro de você hoje e essa bomba gera um impacto geracional. O tema da palavra hoje é o preço da maturidade. E o mesmo texto de todas as lives desse assunto eu quero deixar hoje como base para a ministração. Está em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. A Bíblia diz que o herdeiro, quando criança, em nada difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Eu gosto de repetir. O herdeiro, quando criança, não difere em nada do escravo, mesmo sendo dono de tudo. E o texto continua dizendo: porque está aos cuidados de curadores e tutores até ao tempo determinado pelo Pai. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu preciso que todos os discípulos compartilhem nas suas redes e nos seus grupos essa palavra de agora para estarmos juntos. Em nada difere o herdeiro, quando criança, do escravo. Porque mesmo sendo dono de tudo, ele ainda é criança. E a Bíblia diz que ele está aos cuidados de curadores e de tutores até o tempo determinado pelo Pai. Então, maturidade é o acesso à herança. Sem maturidade, você não pode acessar a herança. Já falamos sobre isso. Maturidade é o estado máximo do desenvolvimento, é o alcance da plenitude, é a aquisição da habilidade ou da qualificação. Também já falamos sobre isso. Falamos também que maturidade é o caminho para o destino profético, é o caminho para a conquista, é o caminho para o destino. Também falamos sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o preço para amadurecer, porque nada nessa vida é de graça. Até a salvação custou caro. Muita gente fala que salvação foi de graça. Você tem que ler a Bíblia de novo. A Bíblia nunca disse que salvação é de graça. A Bíblia disse e diz que a salvação é pela graça, porque o preço foi pago e foi um preço altíssimo. Foi muito caro. Tudo tem um preço. Para você viver a plenitude de Deus aqui na terra, para você viver ao máximo,
para você desenvolver a sua vida ao máximo, até transbordar, viver uma vida abundante, viver uma vida plena. Você só poderá alcançar isso através da maturidade. Maturidade te dá o acesso a isso. Não basta ter direito, você tem que ter legitimidade. E a legitimidade para alcançar a herança se chama maturidade. E é caro, tem um preço. Tem um preço para crescer, tem um preço para enriquecer, existe um preço para aumentar, existe um preço para prosperar, existe um preço para amadurecer. E esse preço, ele é alto. Mas eu gostaria hoje de deixar 2 frases para você ficar pensando comigo. Maturidade é a distância entre o direito e a conquista. Vamos repetir aí, se você está comigo? Maturidade é a distância entre o direito e a conquista. Maturidade é a distância entre o direito e a conquista. Você tem o direito, mas do direito até a conquista existe um trajeto chamado maturidade. Maturidade é uma distância, é uma jornada, é um caminho. E caminho exige decisão, direção e movimento. Maturidade é a distância entre o direito e a conquista. Não basta ter direito. Você pode passar a vida toda sendo herdeiro e nunca conquistar a herança, porque a maturidade exige um preço. Maturidade exige um pagamento. Você precisa amadurecer para chegar na sua conquista. Existe uma lacuna entre direito e conquista. Essa lacuna, essa distância se chama maturidade. E a segunda coisa que eu quero deixar para você pensar hoje, a segunda frase que eu quero deixar para você pensar hoje é que maturidade é a legalidade para o seu destino. Eu vou dizer de novo. Maturidade é a legalidade para o seu destino. Todo destino alcançado sem maturidade é ilegal no mundo espiritual. Todo sucesso alcançado sem maturidade é ilegal no mundo espiritual. Todo destino ou futuro alcançado sem maturidade é ilegal no mundo espiritual. Maturidade é a legalidade para o destino. O seu destino exige maturidade. O seu destino, o seu propósito, o seu destino profético, a sua missão exige o seu amadurecimento. Se você não amadurecer, você é ilegal em qualquer esfera de conquista, de ministério, de futuro, de destino que você alcançar. Maturidade é a legalidade para o destino. Então hoje eu quero falar sobre o preço. Porque se eu ficar repetindo aquilo que eu já falei antes, a gente não vai chegar nunca no final. Hoje eu quero falar sobre o preço. Existe um preço para amadurecer. O amadurecimento exige um preço alto. E tem pessoas que amadurecem de maneira natural
Existem pessoas que amadurecem de maneira sobrenatural. Existem pessoas que são amadurecidas de maneira imposicional. Nós temos que impor, nós temos que colocar a pessoa na estufa para que ela amadureça. Existe um preço, mas eu queria te dar um segredo para você nunca mais esquecer. Quando Deus te dá uma promessa, Ele nunca te diz o preço. Eu vou dizer de novo. Quando Deus te dá uma promessa, Ele nunca te diz o preço. Eu vou falar a terceira vez. Quando Deus te dá uma promessa, Ele nunca te diz o preço. Quando você receber uma palavra profética, eu quero que você entenda que dentro daquela palavra profética tem um preço que Deus não diz, que Deus não conta. Você está num culto, está numa reunião, alguém se levanta e diz assim: olha, Deus vai te usar, Deus vai te ungir, Deus vai te levar para as nações, Deus vai fazer você pastor de uma grande igreja, você vai enriquecer, você vai ampliar os seus negócios, você vai ter muita gente debaixo da sua liderança, você vai ser grande, você vai ser extraordinário. Quando Deus te der uma palavra, eu quero que você lembre do que eu estou te dizendo hoje. Deus nunca te diz o preço quando te dá uma promessa. A promessa que Deus te dá tem um preço proporcional que deve ser pago, porque não basta ter promessa, tem que se pagar o preço. E eu te mostro na Bíblia, a Bíblia toda. Todo homem e toda mulher que recebeu uma promessa só viveu a promessa se pagou o preço da promessa. Porque não basta receber uma promessa, eu tenho que ir na direção dela, eu tenho que caminhar na direção dela, eu tenho que caminhar na direção da promessa, porque toda promessa tem um preço inserido. Quando Deus te dá uma promessa, Ele não te diz quanto vai custar. Imagina quanto custou para Davi ser o maior rei de Israel. Quanto custou para Josué entrar na terra prometida? Quanto custou para Abraão? Quanto custou para Jacó, para Israel? Deus, quando te dá uma promessa, Ele nunca te diz o preço dela. Por isso, preste bem atenção. O que vai garantir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida não é o seu desejo, não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do preço que você está disposto a pagar. E eu vou falar uma coisa aqui que eu vou te chocar. Deus, quando te dá uma promessa, o cumprimento da promessa exige mais maturidade do que fé. Exige mais maturidade do que oração. Exige mais maturidade do que desejo. Exige mais maturidade do que inteligência. Exige mais maturidade do que qualquer outra coisa. Você precisa de maturidade para alcançar promessa. E para ser maduro, você tem que pagar um preço. Ter fé é fácil. Ser maduro é muito difícil. Orar é até fácil. Ser maduro é dificílimo. E você vai ver na Bíblia que existem pessoas que só alcançaram promessas através da maturidade. Porque fé na Bíblia não é acreditar. Fé é fidelidade, é se mover em princípios, é obedecer,
é cumprir processos. Isso é fé. Então exige um preço a ser pago. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Qual é o preço da maturidade? Qual é o preço do amadurecimento? Número 1, primeiro preço se chama pressão. Você, para amadurecer, você vai ter que ser pressionado. A gente fala muito na igreja sobre poder, poder, poder. Todo mundo quer poder. Eu quero poder. Eu quero unção. Eu quero poder. Eu quero a glória de Deus. Eu quero receber um manto. Eu quero receber uma revelação. Eu quero receber um mistério. Eu quero dizer para você que Deus tem um processo para você receber poder. O processo para você receber poder se chama pressão. A pressão que você vive na sua vida é proporcional ao poder que você recebe. Poder é proporcional à pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Sabe como é que você amadurece? É na pressão. Você tem que ser pressionado. Pressão gera poder. Pressão gera amadurecimento. Pressão gera crescimento. É na pressão que você cresce. Você lembra do navio, daquelas caldeiras gigantes, dos trens com aquelas caldeiras gigantes? Quanto mais pressão, mais poder. Então tem gente que está querendo poder, mas não quer pressão. Não é assim não, meu filho. Deus só dá poder para quem aguenta pressão. Se você não quer pressão, então você não tem direito de exigir poder. Se você quer crescer, você tem que ser pressionado, é na pressão. Porque quando o seu conforto acaba, o seu amadurecimento começa. Você vai ter que ser pressionado para amadurecer. Pressão gera crescimento. Pressão gera poder. Pressão gera maturidade. Você vai ter que sair do seu lugar de conforto. Você vai ter que sair do seu lugar de prazer para ir para a zona do confronto. Você vai ter que ir para a pressão. Porque quanto mais pressão, mais maduro você vai ser. Então você, papai, você, mamãe, que deixa seu filho aí longe de ambientes com pressão, é muita pressão, você está tirando deles a capacidade e a possibilidade de amadurecimento. Porque amadurecimento exige pressão, é o preço. Se você quer muito poder, vai ter muita pressão. Se você quer muito poder, vai ter muita pressão sobre você. Você cresce na medida que seu conforto acaba. Você amadurece quando o seu conforto acaba. Esse cidadão aí dentro da sua casa, tomando todinho, tomando leitinho com Nescau, biscoito, bolinho, não lava roupa, não faz coisa alguma, não faz nada para sair da zona de conforto dele, vive aí no videogame, vive aí coçando a barriga, vive aí no berço eterno do conforto, você nunca vai amadurecer. Você vai ter que sair do conforto e ir para a pressão. Pressão do trabalho, do dia a dia, da fila de um banco, de resolver um problema. Quando Deus quer te dar poder, Ele vai te dar pressão. Porque no reino de Deus, unção e poder são proporcionais à pressão que você está disposto a enfrentar.
Pressão gera poder, pressão gera crescimento, pressão gera amadurecimento. Uma igreja que está sendo pressionada é o tempo do maior crescimento dela. Quando você é mais pressionado, mais você cresce. Pressão, pressão, é na pressão que se amadurece. Se você quer amadurecer, primeiro preço, pressão. Número 2, se você quer amadurecer, o preço do amadurecimento é responsabilidade. Mas antes, deixa eu falar um negócio para você. A sua maturidade se revela em tempo de pressão. A sua maturidade é revelada como você reage quando é pressionado. Quando você é pressionado, é que você revela se você é maduro ou imaturo. A maturidade é revelada em épocas de dificuldade, de pressão, de adversidade, de controvérsia. É aí que você mostra o quanto maduro você é. Tem jogador aí que não aguenta pressão, tem lutador que não aguenta pressão, tem gente que quando vai pregar, se tiver muita gente, ele não aguenta pregar, ele não aguenta pressão. Isso é marca de imaturidade, porque a pressão gera maturidade e você revela o quanto você é maduro na hora da pressão, na hora da dificuldade. Número 1, pressão. Número 2, responsabilidade. Maturidade não vem com idade. Maturidade vem em assumir responsabilidades. Quanto maior a responsabilidade, maior a maturidade. Quanto menor a responsabilidade, menor a maturidade. A maturidade é alcançada em se alcançar responsabilidades novas. Você tem que assumir responsabilidade. A autorresponsabilização é um preço para se amadurecer. Você amadurece quando as suas desculpas acabam. Você amadurece quando você assume as responsabilidades. E você, se quer crescer, se você quer amadurecer, você tem que se tornar responsável por algo que você ainda não é. Quando você assume responsabilidade, você amadurece. Por isso, papai, por isso, mamãe, ajude o seu filho a amadurecer. Ele tem que pagar uma conta de água, ele tem que pagar uma conta de luz, ele tem que saber lavar um carro, ele tem que saber lavar um banheiro, ele tem que sair de casa para ir trabalhar. No passado, como é que os nossos pais nos tratavam? Eu vou melhorar. No passado, como é que os avós tratavam os nossos pais? Colocando os filhos para trabalharem cedo. 12 anos de idade estava saindo para trabalhar. 11 anos, 10 anos, 8 anos, tinha criança indo com a mãe para a feira, segurando fruta, balaio de fruta, ajudando nas vendas. A pessoa com 11 anos, 12 anos, estava em mercado, empacotando compra. Por quê? Porque quanto mais responsabilidade, mais maturidade. Agora o cidadão não paga a conta, não trabalha, não sai de casa, não assume nova responsabilidade e quer casar. Ele quer casar. Primeiro problema que ele tiver, ele vai correr para a casa do pai, para a casa da mãe, porque ele não foi treinado, ele não foi responsabilizado. Ele acha que todo mundo tem que fazer por ele, que a família tem que fazer por ele.
que o Estado tem que fazer por ele, que o presidente tem que fazer por ele. Aí quando ele casa, ele acha que casar é só furunfar, casar é só sexo. Eu quero dizer que casar vai vir responsabilidades que, se você não for maduro, você está frito. Responsabilidade gera maturidade. É na responsabilidade que você muda de nível. É na responsabilidade que você muda a sua estação. E você vai recebendo responsabilidade gradativamente. Você recebe hoje uma coisa, depois outra, depois outra. Não pode vir de cima, não. Você tem que vir de baixo. Você primeiro, antes de virar pregador, você tem que ser limpador de banheiro. Você tem que ser levador de copo de água para o pregador. Você tem que levar a Bíblia do pregador antes de você se tornar pregador. Você assume a responsabilidade pequena, depois uma maior, depois uma maior. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito é que Deus te colocará. Quem está sobre o muito e não foi fiel no pouco, está ilegal e vai cair. O preço da maturidade é responsabilidade. Número 1, pressão. Você tem que ser pressionado, sair do conforto. Segundo, você tem que assumir responsabilidades. A sua maturidade acontece quando suas desculpas acabam. Ah, mas eu não sei fazer. Aprende. Eu não consigo fazer. Vai conseguir. Mas eu sou muito novo. É de novo que se aprende. Porque essa geração que a gente está aí hoje é uma geração fraca, mimizada, flácida, frouxa, porque não faz nada. As meninas em casa só ficam aí fazendo selfie, story, não lava uma roupa. Tem menina aí que não lava nem a calcinha dela. Tem menina aí que não lava nem a cueca dele. Você tem que lavar o banheiro da sua casa, rapaz. Tem que aprender a cozinhar, tem que varrer a casa, tem que levar o lixo para fora, tem que fazer o café para sua mãe, para seu pai. Porque quem não assume responsabilidade não amadurece nunca. Você vê aí, gente aí de 40 anos, 50 anos, não porque eu tô assim, por causa de fulano, por causa de Beltrano. A culpa é sua, palhaço. Porque nascer pequeno não é culpa sua. Mas permanecer pequeno, a culpa é toda sua. Você tem que amadurecer, rapaz. Assumir autorresponsabilização. Eu aprendi isso com um coach, fulano de tal. Está na Bíblia. Você tem que assumir a responsabilidade. É assim que amadurece. Número 3, para você amadurecer, você vai ter que ser rejeitado. Eu vou dizer de novo. Para você amadurecer, você vai ter que ser rejeitado. Rejeição é preço de amadurecimento. Aceitação te faz ser curado. Rejeição te faz amadurecer. Aprenda isso. Quando você for rejeitado, não ache que você é um fracasso. Rejeição é treinamento para um futuro extraordinário. Rejeição é treinamento da sua grandeza. Você nunca vai amadurecer sendo aceito por todo mundo. Oh, querido, lindo, bom trabalho, foi ótimo, você é demais. Não é assim que amadurece, não. Você amadurece sendo criticado, sendo rejeitado. Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens.
O maior rei de Israel foi Davi, e ele foi rejeitado até dentro de casa. Você que está sendo rejeitado aí, eu quero te avisar, rejeição é treinamento para a grandeza. O tamanho do seu ministério é proporcional à rejeição que você enfrenta. Você nunca será totalmente aceito enquanto não for totalmente rejeitado. Acostume-se com a rejeição, porque só gente grande é rejeitada. Gente pequena é cuidada, gente grande é rejeitada. Se você foi rejeitado, você está sendo treinado para a grandeza. Escuta o que eu vou te falar aqui, grava na tua cabeça, no teu coração, escreve na tua casa aí. A vida não é um concurso de popularidade. A vida é um curso de maturidade. Escreve isso, nunca mais esquece. A vida não é um concurso de popularidade. A vida é um curso de maturidade. Você não está aqui na terra para ser aceito, não, rapaz. Você está aqui na terra para amadurecer, se tornar grande e fazer algo extraordinário. Alguém só vai ser grande na vida se for rejeitado e se for muito rejeitado. Se você foi rejeitado desde pequeno, é porque você tem um futuro muito grande. Jesus foi rejeitado no ventre de Maria por José, que queria fugir. Todo grande homem foi rejeitado desde pequeno. Rejeição é treinamento. Aprenda isso. A vida não é concurso de popularidade, é um curso de maturidade. Para de querer ser aceito. Aprenda a querer amadurecer. Isso é o seu chamado. Seu chamado não é para ser aceito pelas pessoas. Seu chamado é para amadurecer. Aprenda isso. Número 1, pressão. Número 2, responsabilidade. Número 3, rejeição. Número 4, tratamento. Eu falei na semana passada que os ingredientes para você amadurecer é tempo, processo, mentoria, modelo e treinamento. Processo é o conjunto, é a sucessão de testes, estados, mudanças progressivas rumo à sua plenitude. Mas não basta você saber que tem um processo que você não se submete a ele. Você tem que se submeter ao treinamento, se submeter ao tratamento. Você vai ter que emprestar a sua cabeça para alguém. Eu vou dizer de novo. Você vai ter que emprestar a sua cabeça para alguém. Alguém vai ter que pegar a sua cabeça para te treinar. Você vai ter que ser submisso ao treinamento, ao processo, às etapas, aos estágios, aos confrontos, aos testes. Se submeta ao tratamento. Escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz que Deus, Ele odeia o coração altivo. Deus odeia. Sabe o que é um coração altivo? É um coração que não se deixa tratar, que não se deixa tocar. É um Caim que vive aí fugindo. Ninguém pode tratar com ele. Só vive mudando de igreja, trocando de ministério. Tocou nele, ele foge. É o perfil de um coração altivo. A Bíblia diz que Deus odeia. Eu vou falar um negócio para você aqui. Deus odeia quem não se deixa tratar. A Bíblia diz
que o homem que endurece o coração vai ser quebrantado sem que haja cura. Você tem que se submeter ao tratamento, meu filho. Você tem que deixar a sua cabeça repousar na mão de alguém para cuidar de você, para tratar com você. Aprenda isso. O tratamento é o caminho para o ministério, é o caminho da grandeza, é o caminho para o trono. Eu vou te ensinar um negócio hoje aí. Se segura aí na cadeira para você não cair. Se segura aí na cadeira para você não cair para trás. Jesus, quando completou 30 anos, ele estava apto para o ministério. O que é que Jesus fez? Jesus, ele foi abrir uma igreja? Não. Jesus foi alugar um galpão para começar um ministério? Não. Ele foi para uma praça pública pregar? Não. Ele abriu um instituto, um seminário? Não. Jesus só entrou no ministério depois de ter passado por 30 anos de preparo. Assim que ele completou os 30 anos, sabe o que ele fez? Ele procurou João Batista para ser batizado. Por quê? Porque João Batista era o profeta levantado por Deus, era a autoridade da época, era o homem de Deus na área. E Jesus procurou João Batista para ingressar no ministério, porque João Batista era a autoridade da época. Jesus se submeteu a João Batista para poder começar um ministério. Segura essa aí. Quem não se submete é ilegal no ministério. Você pode ter poder, mas poder sem submissão é ilegal. Habilidade sem submissão é ilegal. Submissão é o ingresso do ministério. E Jesus sabia, ele mesmo sendo Deus, mesmo tendo passado pelo processo, mesmo tendo esperado 30 anos, ele procurou João Batista. Por quê? Porque todo poder fora de submissão, fora de autoridade é ilegal. Você que não se submete à autoridade, você é ilegal no seu dom, no seu futuro, no seu destino. Submissão é a porta para o ministério. Você tem que se submeter ao tratamento. Deixa o pessoal tratar. Deixa alguém interferir na sua vida. Número 1, pressão. Número 2, responsabilidade. Número 3, rejeição. Número 4, tratamento. Emprestar a cabeça a alguém. Quem não empresta a cabeça para um líder tratar, vai perder a sua própria cabeça. A sua cabeça vai acabar numa bandeja de prata, se você não emprestar a sua cabeça ao seu líder, para que ele trate com você. Aprenda isso na sua vida. Você tem que ter pressão, você tem que ter responsabilidade, rejeição, tratamento, transição. Você tem que transicionar. Sabe o que é transicionar? É mudar de fase, é mudar de estação, é deixar o passado. Falar um negócio para você aqui, fica triste comigo não, mas Deus não gosta do passado. Eu vou dizer de novo, Deus não gosta do passado. Deus só pensa em futuro. Deus não usa o seu passado para construir o seu futuro. Escuta o que eu vou te falar. Deus não está preocupado com quem você era. Deus está preocupado com quem você se tornará. Em quem você se tornará. Você precisa transicionar. A maior tragédia da vida é alguém passar a vida toda preso
numa mesma fase, no mesmo lugar. Você tem que transicionar. E sabe por que que muita gente não muda de fase? Porque mudar de fase dói. Você já viu uma criança, quando nasce, a primeira coisa que ela faz é chorar, gritar. Por quê? Porque está entrando oxigênio dentro dela, aquilo está doendo nela. Melhor era ficar dentro da barriga. Mas para você amadurecer, você tem que sair da barriga e nascer. Depois você começa a mamar. Mamar é a coisa mais deliciosa para o bebê. Tá juntinho da mãe, ouvindo o coraçãozinho da mãe, mas tem a hora de deixar de mamar. Dói, dói. Coisa boa é ficar em casa, comendo a comida da mamãe, o feijão da mamãe. Mas você vai ter que deixar o feijão da mamãe para ir para o seu casamento, para comer aquele feijão ruim da sua esposa, que não sabe nem cozinhar. Feliz o homem que casa com a mulher que sabe cozinhar. Mas é difícil, dói. Você sabia que adolescente sente dores no corpo inconsciente? Porque crescer dói. Estica os ossos. O pé cresce, tudo cresce. Crescer, transicionar dói. Eu não sei você, mas eu tinha um bonequinho. Eu tinha um bichinho de pelúcia que eu chamava ele de Joaquim. Joaquim era muito feio, Joaquim. Minha esposa está rindo aqui. Coisa difícil é a gente abandonar o nosso ursinho de pelúcia, o nosso coelhinho, a nossa bolinha, o nosso cobertorzinho, que a gente amava. Transicionar dói. Mas Deus valoriza mais a transição do que a posição. Eu vou dizer de novo. Deus valoriza mais a transição do que a posição. Quem não transiciona não amadurece. Você vai ter que transicionar, virar a página, mudar de discurso, parar de pensar no que pensa. Deus não gosta de gente que vive no passado. Eu vou dizer de novo. Deus não gosta de gente que vive no passado. Deus não gosta. Porque Deus criou você para o futuro. Deus criou você para o futuro. Você nasceu para o futuro. Você tem que virar a página da sua vida, meu filho. Para com essa conversa fiada. Ah, porque eu fui traído. Ah, porque eu fui abandonado. Porque fulano falou de mim. Porque eu perdi aquele emprego. Tem gente que fala de um emprego que perdeu há 30 anos atrás. Para dessa conversa fiada, rapaz. Muda de fase. Amadurece. Cada fase tem a sua beleza. Mas viver preso numa fase é a tragédia da vida. Transiciona. Muda de fase. Transição. Você tem que transicionar. É o preço para amadurecer. Pressão, responsabilidade, rejeição, tratamento, transição. Você tem que transicionar para você amadurecer. Para você amadurecer, você vai ter que pagar o preço da revelação. Porque a sua cabeça tem que aumentar para você amadurecer. Mentalidade tem a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com mentalidade. Você nunca amadurecerá continuando sabendo o que você sabe. Você tem que saber de mais coisa para que você amadureça. Entendi. Sabe o que é revelação? Segura essa bomba. Revelação é uma verdade que interfere na sua cabeça, que interfere na sua mente e que expande a sua mentalidade.
Revelação gera uma revolução na mentalidade, na cabeça, que faz você ter dor de mente. Sabe o que é ter dor de mente? É sua mente aumentar, neuroplasticidade. A sua cabeça aumenta pelo pensamento que você decidiu pensar. Revelação aumenta a sua mentalidade. E mentalidade aumentada gera maturidade. Sua mentalidade determina sua maturidade. Você só amadurece aprendendo. Você só amadurece com revelação. Revelação é o sexto preço que você tem que pagar. Você tem que pagar o preço de aprender todo dia uma coisa nova, ler um livro novo, ouvir alguém. Você tem que aprender, sua cabeça tem que aumentar para que você amadureça. Amadurecimento, maturidade, vem com revelação. Revelação é uma bomba que explode a sua cabeça anterior e te dá uma mente ampliada, uma mente expandida. Você tem que ter dor de mente. Sabe o que é que gera maturidade? Sabe qual é o preço da maturidade? Conexão. Número 7. Conexão. Se você quer amadurecer, você vai ter que mudar o grupo que você convive. Seja treinado por leões. Eu vou repetir. Seja treinado por leões. Eu vou repetir. Seja treinado por leões. Seja treinado por águias. Seja treinado por heróis. A sua conexão determina a sua maturidade. Um fruto só amadurece se estiver conectado com a árvore. Ou então não estufa, mas você vai precisar de conexão para amadurecer. Você está nesse grupo aí de gente pequena, você será a média das 5 pessoas com quem você convive. Se você é o mais esperto do grupo que você faz parte, você nunca vai amadurecer. Você tem que fazer parte de um grupo de gente grande, de gente amadurecida, de gente que pensa além, de gente que pensa no futuro, de gente com mente ampliada. Conexões definem destinos. Conexões são as dobradiças das portas do seu destino. Seja treinado por leões. Sente na mesa de gente grande. Seja o mais bobo da sua mesa. Se você é o mais esperto da sua mesa, é porque a sua mesa é fraca. Você precisa de conexões. E conexões grandes são caras. Você não encontra uma águia em qualquer lugar. Você não encontra um leão em qualquer lugar. Conexões importantes são caras. Conexões importantes são provocadas. Você vai ter que investir alto para estar em alguns lugares, para que as conexões aconteçam. Tenha conexões propositais. Faça de propósito. Eu vou ser amigo daquela pessoa. Eu vou ser amigo daquela pessoa. Conexões grandes são difíceis de encontrar. Aprenda isso. Número 7. Conexões. Preço de maturidade. E último, como eu estou amando e eu amo sempre, o número 8. O 8º preço, e com esse preço eu termino. O 8º preço da sua maturidade se chama escola. Qual a sua escola? Aonde você estudou? Eu estudei no seminário tal. Eu estudei na faculdade tal.
eu estudei no instituto tal. Eu estou falando da escola do destino, da escola da sua maturidade. Você pode ter a sua escola favorita, mas Deus tem uma escola para tratar você. O nome dessa escola é deserto. Deserto não é escola intelectual, é escola de caráter. Porque maturidade é transformação de caráter, é moldar o caráter. A medida da sua maturidade não está no seu QI, está no seu caráter tratado. E o único lugar que Deus trata caráter é deserto. A escola preferida de Deus é o deserto. Destinos especiais exigem treinamentos especiais. Você que tem um filho e sonha com ele, de ele ser muito grande, não se engane, ele vai ter que ser treinado de maneira especial. Quando Deus quer um povo, ele tem um jeito de tratar. Quando Deus quer um exército, ele leva aquele povo para o deserto. Deserto é lugar para se levantar um exército. Deserto é lugar de se preparar elite. Se você está no deserto, é porque você não é povo de Deus apenas. Você é do exército de Deus. Deus não leva povo para deserto. Deus leva um exército para o deserto. Deus não levou Israel para o deserto porque ele queria um povo, porque ele já tinha um povo. Deus levou Israel para o deserto porque Deus queria um exército. É no deserto que um exército se levanta. É no deserto que o caráter é tratado. Quanto maior for o seu deserto, maior será o seu destino, será o seu caráter, será o seu ministério. Deus não leva a gente para seminário, Deus leva a gente para o deserto. O deserto trata com caráter, e o caráter é o código do seu destino. Deus leva você para o deserto, porque deserto é lugar de escassez, é lugar de necessidade, é lugar de solidão, é lugar onde seus limites são testados, é lugar de enfrentar inimigos. Deserto é lugar de miragens, é lugar de decepções, é lugar que você passa por crises. Eu quero dizer para você, ninguém é tratado no caráter em grupo. Você só é treinado e tratado no caráter sozinho. Deus não trata o seu caráter em grupo. Deus só trata você no caráter sozinho, na solidão, na escuridão, quando ninguém está te vendo, quando ninguém te vê chorar. É ali que Deus está tratando o seu caráter. É a escola de Deus. Deus só confia em quem passa por desertos. Deus só confia em quem passa aprovado por sua escola. Deserto é a escola favorita de Deus. Maturidade é o preço que você vai ter que pagar para alcançar o seu destino. E maturidade custa caro. O preço da maturidade é alto, mas eu garanto, vale a pena. E Deus vai te ajudar. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.